professor, professora, sejam todos muito bem-vindos no Papo Rápido sobre Alfabetização. Eu sou a professora Gabriela Nogueira e hoje vim conversar com vocês sobre um assunto que eu acho bem importante da gente pensar, refletir, discutir, principalmente quando se trabalha com crianças que estão aprendendo a ler e escrever, no processo inicial da escrita. É o realismo nominal. Você já se perguntou por que quando as crianças começam a escrever, elas escolhem representar palavras, objetos, coisas grandes com muitas letras? E ao contrário, quando ela vai escrever coisas que são pequenas, ela coloca poucas letras? Você já se perguntou por que ela faz isso? Então, por que ela pensa, na verdade, que a escrita representa o objeto em si e não a fala, a oralidade, a palavra? Quando a criança vai escrever Joaninha, por exemplo, ela pensa que ela vai escolher poucas letras, porque ela pensa que se escreve com poucas letras porque Joaninha é um inseto, é um animal pequeno. Ao contrário, quando ela for escrever boi, baleia, ela precisa de muitas letras, porque esses animais são grandes. O que isso nos mostra? Em primeiro lugar, nos mostra que a gente precisa estar atento às manifestações das crianças, porque elas nos ensinam, elas nos indicam o que elas estão pensando, elas nos dão pistas sobre como estão entendendo que se procede à escrita de palavras. Nós sabemos que a escrita não representa o objeto. A gente sabe que a escrita representa o fonema, a fala, a oralidade. Então, o que nós podemos, enquanto professores, fazer para ajudar a criança nesse processo inicial da escrita? Em primeiro lugar, promover situações diversas, significativas e contextualizadas em que a criança veja pessoas escrevendo, que ela escreva, que ela compare a sua escrita com a do colega, que ela observe, por exemplo, que quando a gente escreve, vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Coruja, eu vou escrever coruja e vou escrever coruja. Estes objetos são diferentes, têm tamanhos diferentes, têm cores diferentes, são feitos de materiais diferentes. Mas, independente se eu for escrever coruja ou coruja, a palavra é a mesma, porque eu não estou representando o objeto, eu estou representando a fala, a oralidade. O mesmo se eu for escrever gato ou gato. Se eu for escrever galinha ou galinha. O número de letras, a organização das letras não vai variar. Por quê? Porque eu estou representando a palavra. E eu escrevo gato da mesma forma para gato pequeno ou gato grande. Outra experiência interessante de se fazer é fazer com que a criança reflita sobre a escrita do seu nome, né? A do seu nome e a do colega. Então, se ela tem uma colega que se chama Ana e observa a escrita nome Ana e o seu nome, que é Francisca, ela vai ver que Ana é pequeno, Francisca é grande. Mas como? Se a Ana é mais alta que eu e eu tenho um nome maior do que o da Ana. Então, quando as crianças são colocadas para pensar sobre a escrita, elas começam a ficar em dúvida, elas vão ficar inseguras. E isso, num certo sentido, é importante, porque vai fazer ela pensar, problematizar, buscar soluções e tentar entender. Só que essa informação ela não pode ser simplesmente dita.
Não basta eu dizer Ana se escreve com tantas letras, Francisca se escreve com tantas letras, Mário se escreve com tantas letras. É importante com que ela seja colocada a pensar sobre essa questão. Tá? Esse processo precisa ser construído pela criança. A observação, a reflexão, colocar o pensamento dela, a ideia dela em xeque é importante para que ela se desestabilize e busque uma solução para aquilo. Então, o realismo nominal, ele tem a ver com o que a criança pensa que a escrita representa. Tá? Então, se ela pensa que a escrita representa o objeto, ela vai procurar representar esse objeto com muitas letras ou poucas letras, dependendo do tamanho desse objeto. Se ela pensa que a escrita representa o contrário, se o objeto é pequeno e a escrita representa aquele objeto, ela vai utilizar poucas letras. Emília Ferreira e Ana Teberoski, em seu livro lançado no Brasil lá pela final da década de 80, o livro chamado Psicogênese da Língua Escrita, as autoras discutem isso, problematizam isso, conceitualizam isso. E trazem muitos exemplos em que as crianças associam que a escrita representa o objeto e não a fala. Os estudos e as publicações de diversos autores brasileiros recapitulam esse conceito, problematizam esse conceito e sugerem uma série de situações em sala de aula que pode ser trabalhada. Arthur Moraes é um desses autores que discute essa questão nas suas publicações. Bom, por hoje é só, é isso que eu queria conversar com vocês no nosso papo rápido. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aproveitado, pensado, e eu convido vocês a curtirem o nosso canal, a deixarem o seu comentário se acharem interessante e a dar um like se gostou e, claro, compartilhar com os colegas. Um abraço e até o próximo vídeo.